Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Papo não é campeonato, papo aí é o Flamengo, o time de maior torcida do país e que está vivendo um momento conturbado, não é de hoje, mas aí as vitórias, né, foram abafando um pouco esses momentos, mas agora, como não tem mais vitória, está um ano ridículo, um ano de vergonha, um ano para ser zoado, né? As coisas estão estourando. E surgiu nesta semana, hoje é segunda-feira, né? Surgiu ou domingo ou ontem aí por vários canais, tem vários canais aí afirmando que tem um racha no elenco do Flamengo. Tem dois grupos, a princípio, um grupo com o Gabigol e um grupo com o Davi Luiz, o zagueiro. Muitos dizem que a diretoria, que é um caso à parte, apoia o Gabigol. Então por que renovou com o Davi Luiz? Vai ficar com o Davi Luiz por mais um ano, para conturbar mais o ambiente? Mas o que esperar de uma diretoria omissa? O presidente do Flamengo é omisso. Ele não tem culhão, ele não tem peito. E o Braz é um chefe de torcida organizada que está ocupando um cargo no Flamengo. Ele não é profissional, ele é amador, ele é torcedor. O Flamengo está vivendo o que está vivendo porque não tem comando. Não tem comando. Isso aí todo mundo sabia. E você olha para o time do Flamengo dentro de campo, você vê que tem algo errado. Que o problema não é simplesmente treinador. Óbvio que o Dorival Júnior é melhor do que os 3 treinadores que o Flamengo teve. É melhor que o Vitor Pereira, é melhor do que o Paulo Souza e é melhor do que o Sampaoli. Mas que a diretoria omissa e que não entende porra nenhuma de futebol, só contou com a sorte, entenderam que o Dorival não tinha capacidade para continuar. E muitos canais do Flamengo falaram a mesma coisa. Canais gigantes do Flamengo falaram a mesma coisa. Ah, que era para mandar o Dorival embora sim, que o Flamengo não é obrigado a ficar com o Dorival, que era para contratar um outro cara. Aí contrata o vice. Realmente isso ia ser muito inteligente, né? Muito inteligente. Uma coisa o vice ser o Pep Guardiola. Outra coisa, o vice ser o Vitor Pereira. Porra. Só para você ver como é que... Porra, não tem capacidade nenhuma, inteligência nenhuma. E não tem moral nenhuma com os jogadores. Moral nenhuma. Eu duvido que o Landim e o Marcos Braz falem grosso com o elenco do Flamengo. Só fala com a molecada da base. Só fala com a molecada da base. Com o elenco, bota o rabo entre as pernas e fica quieto. Os dois, o Landim e o Braz, comem na mão dos jogadores. Então o que está acontecendo com o Flamengo hoje tem culpados, mas os principais são os omissos. Landim, que ainda vai ficar mais um ano e pouco no comando do Flamengo. Pobre Flamengo. E o Braz. O Braz ainda pode ser mandado embora. Mas também eu duvido que o Landim tenha culhão para mandar o Braz embora. E tem outros culpados que a gente vai falar aqui rapidamente. Então é sobre esse racha no Flamengo, que já vem há algum tempo, não é de hoje, que eu vou explicar. Não vou explicar a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo não acompanha o meu canal.
Eu vou explicar as outras torcidas que acompanham aqui o meu canal, principalmente as torcidas do Nordeste, do Sul, que talvez queiram saber. Porque tanto os torcedores do Nordeste quanto do Sul, eles não vão ficar acompanhando canais que falam do Flamengo. Isso é óbvio, né? Eles vão acompanhar os canais que falam do seu time. Mas como muitos acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, então eu explico para eles, se eles quiserem entender, o que está acontecendo mais ou menos no Flamengo. O que está acontecendo no Flamengo, na verdade, acontece com uma porrada de time. O que está acontecendo no Flamengo não é... não. O que acontece no Flamengo acontece com um monte de time e acontece direto, com um monte de time. É uma situação do futebol. Eu não vejo nada anormal o que está acontecendo no Flamengo. Mas não precisava estar acontecendo. E geralmente acontece quando não tem comando. Quando não tem comando. Quando os jogadores são maiores que o presidente, são maiores do que o diretor de futebol. Mandam mais. Quando os diretores têm o rabo preso ou não têm pulso, que isso acontece. Eu duvido. Eu faço uma aposta. Eu duvido que isso acontecesse no Vasco do Eurico. O Eurico Miranda pode ter feito tudo de errado no Vasco da Gama. Tudo. Mas eu duvido que isso aconteceria no Vasco da Gama do Eurico Miranda. Eu duvido que isso aconteça no Atlético Paranaense com Petraglia. Duvido. Ele vai afastar, independente de quem seja. Mas no Flamengo não tem pulso. O Flamengo não tem comando. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente, para dar uma explicação e dar a minha opinião. Então peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo e torcedor dos outros times em geral, que vão aqui ver esse vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ajudar através do WhatsApp. Você pode ajudar de todas as formas que você possa imaginar. Também tem um coraçãozinho aqui, que é o valeu, que você também pode ajudar, beleza? Até me perdi aqui na minha fala, que eu estou pensando aqui no que eu vou falar. Então vamos lá, galera. O que está acontecendo para vocês entenderem? O clube, quando está ganhando, muitas coisas são colocadas para o lado, muitas coisas se resolvem porque tem título. Mas quando as coisas não andam, começa a parecer culpado. Você não está correndo muito, você devia fazer aquilo, você não devia fazer aquilo, e assim sucessivamente. E quando a diretoria é omissa, ela não toma uma atitude, esses burburinhos entre os jogadores, que é normal, aumenta. Toma uma dimensão muito maior. E no Flamengo, sempre foi assim. Nunca teve comando. Quem dava as cartas eram os jogadores. Sempre. Tirando a época do Jorge Jesus, passou a época do Jorge Jesus, a partir dali, sempre quem mandou foi os jogadores. A direção nunca mandou em porra nenhuma. Sempre foram omissos. Sempre. Só que continuou ganhando, né? 2020 ganhou, não ganhou a Libertadores, mas ganha brasileiro. Aí 2021 ganha, 2022 ganha. Então vai abafando um pouco as coisas. E o Flamengo teve uma situação. O Flamengo tinha no seu elenco um jogador que ele tem o perfil de líder. Vamos lá. Nem todo chefe é líder. E nem todo líder é chefe. Beleza? Liderança, você pode até trabalhar essa liderança. Você pode até não nascer com ela, com esse perfil, mas você pode trabalhar. Mas tem uns que não vão ser líder nunca, porque não é característica. Eu vou te dar um exemplo. O Messi é um grande jogador, mas ele não tem perfil de líder. Ele não tem perfil de líder. Eu vou te dar outro exemplo. O Neymar, ele
quer ser líder, mas o Neymar não tem perfil de líder. O Dunga não era um grande jogador igual o Messi, igual o Neymar, de longe, mas o Dunga tinha perfil de líder. No Flamengo, quem era líder se chama Diego Ribas. Esse era o líder que o Flamengo tinha, que foi embora. Ficou um buraco. Felipe Luiz, mais antigo, não tem perfil de líder. Arrascaeta não tem perfil de líder. Everton Ribeiro não tem perfil de líder. A briga que estão falando de grupos é do Davi Luiz e do Gabigol. Vou dar aqui minha opinião. Gabigol é um líder colocado. Um líder colocado pelo que ele fez pelo Flamengo. O Gabigol não tem postura de líder. Líder não é ator, igual o Gabigol é em campo. Fica simulando. Líder tem que ter postura. E o Gabigol não tem postura. Não adianta me falar, mas ele corre pra cacete em campo, ele não tem postura de líder. Geralmente o cara que não é líder, quando ele chega para liderar alguma coisa, ele lidera de maneira errada. Ele quer impor a sua vontade. Ser líder não é isso. E na minha opinião, entre Gabigol e Davi Luiz, o Davi Luiz tem postura de líder. O Davi Luiz não ganhou no Flamengo o que o Gabigol ganhou. O Gabigol ganhou 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, pacote tal, eu entendo. O Davi Luiz tem títulos mais relevantes que o Gabigol na Europa. Champions e outras coisas que o Davi Luiz. Mas em relação ao Flamengo, o Gabigol tem mais títulos. Mas o Gabigol não tem postura de líder. Se você perguntar a todos os jogadores do país quem é que ele respeita mais, Gabigol ou Davi Luiz, te garanto que a grande maioria vai falar que respeita mais o Davi Luiz. Quem é o cara mais antipático do futebol brasileiro? Se fizer uma pesquisa, o cara mais antipático é o Gabigol. Você acha que o Gabigol teve pouca chance na seleção por causa de quê? Por que o Gabigol não rendeu também na Europa? O Gabigol não é um cara de grupo. O Gabigol é um cara mimado pro futebol. Pode ser de muito bom coração, ajudar muitas pessoas, mas a gente está falando de profissional. Eu não vejo o Gabigol como líder. Ele não tem postura de líder. Não tem postura de líder. Nessa briga entre Gabigol e Davi Luiz, provavelmente a torcida vai ficar do lado do Gabigol, porque foi ele que fez os gols da Libertadores. Mas postura de líder, de liderança, quem tem é o Davi Luiz. Você pergunta o Rodinei, que hoje a torcida do Flamengo sente falta do Rodinei, pergunta o Rodinei quem é mais seu amigo, o Gabigol ou o Davi Luiz? O Rodinei vai falar, o meu amigo quem me fez jogar bola foi o Davi Luiz. Por que a molecada mais nova prefere o Davi Luiz? Pergunta à molecada mais nova quem é que ele escuta mais, o Gabigol ou o Davi Luiz? Te garanto que é o Davi Luiz. Se eu sou um jovem no Flamengo, quem é que eu vou escutar mais, o Gabigol ou o Davi Luiz? O Davi Luiz. O Davi Luiz tem mais experiência do que o Gabigol. E tem postura de líder. Tem postura de líder. Então, quando o Diego sai, fica um buraco. E como eu disse, é colocado o Gabigol naquela posição. Dão a camisa 10 para ele, que, para minha opinião, dar a camisa do Zico pro Gabigol é sacanagem. É sacanagem. Porque para mim o camisa 10 é o cara que pode desequilibrar. O Gabigol não desequilibra. Se tem alguém que pode desequilibrar nesse time do Flamengo, se chama Arrascaeta. Eu coloco até o Pedro na frente do Gabigol em relação a desequilibrar. O Gabigol corre o tempo inteiro, corre para lá, corre para cá, mas na minha opinião ele atrapalha taticamente. Mas por que não tiram ele? Porque ele manda e desmanda, inclusive na diretoria. O Braz só vai sair se o Gabigol falar tira o Braz.
aí vão tirar o Braz. Criaram um monstro no Flamengo. Criaram um monstro. Tô vendo muita gente defender o que Gabigol fez com o lateral direito com o garoto Everton, do Flamengo. O que ele fez não foi nada, mas ele queria continuar o jogo. Irmão, tem maneiras e maneiras de você tomar essa atitude. Não precisava fazer do jeito. O Gabigol agiu de uma maneira com o garoto, como se o garoto fosse ele. Do que eu tô falando? Ele é um simulador. O Gabigol é um simulador. É um cara que toda hora tá provocando alguma coisa, tá provocando uma situação e tá inventando situações. O Gabigol, o garoto não estava inventando, o garoto estava machucado. E o Gabigol achou que ele estava fazendo ceninha igual ele, o Gabigol, faz. O garoto não estava fazendo ceninha, ele estava machucado. Cara. Eu vi o Mário César Pereira defender o Gabigol. A opinião dele. Talvez ele agisse da mesma maneira. Se agisse comigo dessa maneira, no vestiário ia dar merda. Não interessa que eu sou novo. Não interessa que ele é o Gabigol. Ia dar merda. Então, tem uma parte do elenco do Flamengo com o Davi Luiz, que estão falando, e outra parte com o Gabigol. Mas parece que a diretoria tá com o Gabigol. E isso tem tudo para ser verdade. Por quê? O Gabigol, em uma entrevista um tempo atrás, falou: Arrascaeta, volta logo, que só você me enxerga. Ou seja, ali, se não tinha rachado o elenco, o Gabigol rachou. Porque quando ele diz que só Arrascaeta enxerga ele, e o restante não enxerga ele rachou o elenco. Pode ter sido naquele momento. Tu acha mesmo que o Gabigol é o cara mais antipático do futebol brasileiro à toa? Tu acha que essa antipatia que a galera tem com o Gabigol é só fora do Flamengo? Tu acha que não tem jogador dentro do Flamengo que acham ele antipático pra caralho? Eu sou torcedor do Flamengo e acho ele antipático pra caralho. Tu acha que dentro do Flamengo ele é um santinho? Tu não acha que muitas táticas do Flamengo não vão funcionar porque o Gabigol tem que jogar porque é ele que manda? Por que com uma porrada de treinador do Flamengo não dá certo? Será que é só culpa do treinador mesmo? Será que foi só culpa do treinador? É mais fácil você mandar o Gabigol embora, jogadores embora. Como a gente está falando aqui de Davi Luiz e Gabigol, é mais fácil que mandar o Davi Luiz e o Gabigol ou um treinador embora. Manda o treinador embora, porque a multa é menor. Então o Flamengo está rachado, fica nítido no jogo que os jogadores não estão jogando 100%. Quando você vê, igual teve no último jogo contra o Cruzeiro, que o Gabigol perdeu o gol, bateu o pênalti, bateu na trave. E você vê o Gabigol pegando a bola no meio campo, indo lá na defesa pegar a bola para sair jogando, ele mandou o recado. Quando você vê o Gabigol, que tem que ser atacado, você vê o Pedro ir lá atrás pegar a bola, o Pedro é centroavante. Você vê o Cebolinha quando está em campo ir lá atrás para sair jogando, você vê o meio de campo. Mas o Gabigol indo lá atrás, onde estão os zagueiros, me dá a bola para me jogar, pegar a bola na mão dos zagueiros e ele sair a jogada lá de trás. Muita gente acha bonitinha lá, ó a vontade dele. Isso não é vontade. Isso aí é recado. Ele tá querendo queimar o restante, que a galera fala assim, caraca lá, o Gabigol, a vontade do Gabigol. Ele tá atrapalhando. Na minha opinião, sei que nessa queda de braço, provavelmente, entre Gabigol e Davi Luiz, o Gabigol vai levar vantagem. Mas na minha humilde opinião, como torcedor, o Gabigol tinha que sair do Flamengo para o bem do Flamengo. Enquanto o Gabigol
estiver lá, treinador e jogadores vão ter que comer na mão dele, porque o Flamengo não tem comando e o Gabigol não é líder. O Gabigol não é líder. Por que não tiram o Braz e não botam um cara de respeito lá para bater de frente com o Gabigol? Sabe por quê? Porque a diretoria está na mão do Gabigol. Está na mão do Gabigol. Por que não traz um Leonardo, que tem 300 anos de experiência a mais do que o Braz? Não dá nem para comparar. Sabe por que não vão trazer o Leonardo? Porque o Leonardo vai bater de frente com o Gabigol. E eles vão ser obrigados a mandar o Leonardo embora. Por que aqui não traz um treinador renomado, campeão do mundo? Traz o Tite, traz o Filipão para ser um dirigente de futebol. Sabe o que vai acontecer? Vai dar merda com o Gabigol, porque ele não vai aceitar. O Gabigol não aceita. Magalhães, tu tá colocando a culpa no Gabigol? Tô. Para mim, o problema do Flamengo se chama Gabriel Barbosa. Ele é o problema do elenco do Flamengo. Minha opinião. O Flamengo tem tudo para ter um ano melancólico. Vai ter um ano melancólico. Não vai precisar fazer muita força, não. Vai ter um ano melancólico dos piores anos da sua vida. Aí, recente, né? Do Flamengo com um elenco milionário. Vejo o Flamengo fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores 2024. Vejo fora. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Para mim, a época do Gabigol no Flamengo já deu. Ele atrapalha mais do que ajuda. Mas a culpa é só do Gabigol? Não. O Gabigol tem 25% de culpa, na minha opinião. O restante se chama Landim e Marcos Braz. 2 frouxos, 2 omissos, 2 bolhas, 2 burros com sorte. E a torcida do Flamengo bate palma pro Gabigol. Torcida do Flamengo, vocês estão batendo palma pro cara errado. Não é porque ele deu título, vai ser sempre ídolo. O Gabigol não sai nunca mais da história do Flamengo. Mas ele tá atrapalhando. O ego dele, a prepotência dele, querer mandar numa coisa que ele não sabe, ele não é líder, ele tá atrapalhando o time do Flamengo. E não é de hoje, há muito tempo. Tivemos um caso assim, recente. Não acho que vai acontecer com o Flamengo, mas tivemos um caso desse. Cruzeiro. Vão lembrar do Cruzeiro? Thiago Neves, entre outros. Estão lembrados? Viu o que aconteceu com o Cruzeiro? Eu acho que não chega a esse extremo do Flamengo. Mas é muito parecido. Liderança. Ser líder. Não é para qualquer um. O líder, você percebe nas atitudes. E o Gabigol não tem atitude de líder. Não tem atitude de líder. Líder é diferente. Líder tem que ter postura. E esse líder não é o Gabigol. O Diego tinha postura de líder. Será que o Flamengo poderia contratar o Diego Ribas para o lugar do Braz? Seria ótimo. Mas agora o Gabigol ia bater de frente com o Diego Ribas. Ia falar que o Diego Ribas não faz mais parte do elenco. Ia ter problema com o Diego Ribas também. Grave o que eu estou falando e depois me cobre. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!